Olá, seja bem-vindo à nossa primeira edição do podcast Empreendedores do Paraná. Uma felicidade incrível de trazer essa ferramenta para você que é empresário, para você que é empreendedor ou para você que sonha em ser um empreendedor e um empresário de sucesso no nosso estado do Paraná, né? Empreendedores do Paraná traz histórias dos nossos empreendedores, mas empreendedores que começaram aqui no Paraná, fazem sucesso no Brasil. Então você é o nosso convidado e não poderia ser diferente. O nosso primeiro convidado é ele, seu Gilberto De Jeroni, hoje presidente da Associação Comercial do Paraná, mas é claro que ele traz histórias incríveis de vida como empresário e, claro, da associação, falando daqui a pouco, porque agora eu sei que você quer conhecer a história desse gigante, desse homem, desse empresário que eu conheço há algum tempo no mercado. Seja bem-vindo, seu Gilberto, ao Empreendedores do Paraná, nosso podcast, nossa ferramenta para quem quer fazer sucesso e para quem ajuda o nosso país a andar, que são os empreendedores, né, Gilberto? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós já temos a necessária intimidade de 22 anos. Vou chamá-lo de Carlão, Pode? porque assim nós atuamos todos os dias, né? Muito bem, a minha história ela está ligada muito a uma situação quando eu era mais novo, né? Eu fui vendedor da Sharp do Brasil. Comecei como vendedor por causa do futebol. Os amigos que jogavam bola, eu tinha feito a faculdade, e os amigos diziam, olha, escuta, está faltando gente para completar o time de futebol aos sábados. E lá íamos nós, eu completava o time para jogar futebol, e aos poucos me disseram o seguinte, olha, tem uma vaga de vendedor lá, te interessa? Me interessa sim, deixa eu ver como é que é. E eu fui, então, um dos primeiros vendedores de calculadoras Sharp aqui em Curitiba, unidade de Curitiba, que na época era São Paulo, Curitiba e Belém. Eram 3 unidades só. E eu fui devagarinho entendendo, mas eu era muito tímido, muito reservado. Eu chegava, quando conhecia os produtos, chegava no cliente, eu quase não falava, era muito acanhado, né? Muito travado, né? E até com bastante medo. Com o tempo, eu fui aos treinamentos e fui aprendendo a me soltar. E uma coisa foi muito importante, uma lição de vida para todos. A gente precisava sempre ouvir e não naquela necessidade que muitos vendedores eles erram nas suas carreiras. Já sai falando, já sai fazendo aquela oratória. Produto, né? Já quer vender um produto para um cliente que não sabe nem se ele precisa. Exatamente. Então eu aprendi rápido que era o seguinte, eu primeiro precisava conhecer qual era a tua necessidade, que eu tinha variáveis e variações e que eu precisava entender qual delas que seria indicada pelos treinamentos que eu havia recebido. Havia um grande problema na época. Como existiam várias marcas de calculadoras, a nossa era a última opção. Por quê? Porque ela era eletrônica, era mais moderna e o preço era 3 vezes mais elevado que qualquer uma outra. Então havia uma primeira barreira já. Mas o importante que a gente era treinado, então dizer, olha, entra no primeiro que ele vai ser a referência dali para frente. E assim foi. Primeiro com certa descrença, com certa dificuldade, mas foi admitindo que nós poderíamos realmente fazer a diferença em relação àquele mercado que existia. Então, nós vendíamos, acima de tudo, uma inovação, porque eram todas eletrônicas, e as que estavam no mercado eram manuais, e algumas eram eletrônicas, mas eram feias na aparência. Quando você pegava o produto, você comparava. Comprar um sapato hoje, compara um e outro, você, opa, mas esse aqui é bem melhor, olha a aparência dele, você olha no solado, aquela era igual. Então, no começo foi muito complicado mudar esse conceito que o mercado existia, né? Mas então, veja, eu vou lhe contar um fato que talvez tenha sido a minha grande vitória. Foi no Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Paraná. Isso foi história para mim. E eu fui campeão de venda naquele ano, ganhei viagens para Manaus, aquela coisa toda. Quando no Departamento de Estrada de Rodagens, que é aí na Avenida Iguaçu,
eram tudo por cotação pública. Eu estava lá na cotação, nós participávamos da cotação. E um belo dia, eu me lembro muito bem que eu ganhei uma vez ou outra numa cotação, eu já sabia quais eram as necessidades daquele serviço. O que aconteceu? Foi marcado para eu ir a um dos setores, que era o setor de pessoal, e eu conhecia tudo de como se fazia uma folha de pagamento, porque eu tinha aprendido de como digitar e onde eram os problemas. O que aconteceu? Eu estava marcado para 13h30. Eu cheguei lá 15 para 1. Fui lá no setor, sentei lá, todo ali, compenetrado, aquela coisa toda. Aí veio o chefe do setor e disse assim, poxa, mas você chegou bem antes, né? Não cheguei. Que eu respeito o horário, respeito quem está aí e assim por diante. Aí eu disse, bom, então fica à vontade, né? Daqui a pouco ele voltou e disse, eu vou te oferecer um cafezinho. Aí eu levantei, agradeci e disse, opa, mas você tá bem vestido, né? Naquela época era obrigatório, a Sharp era obrigatório andar de terno, né? Mas o meu terno era um terno comprado assim, quase que ali a última prateleira, o preço era desse tamanho. Quase na economia circular, né? Aquela economia circular que você pode usar aqui, eu já não uso lá. Olha aqui, ó. Era camisa amarela, gravata vermelha, como é que chama? Calça marrom e sapato solado quase que furando. Para você ver como é que era, né? Mas era o começo da vida, né? Não, faz parte, eu acho que olha o vendedor não começou assim. Então deixa eu te contar. Aí diz ele assim, mas você é um vendedor meio diferente dos demais. Aí eu digo, por que diferente? Você tem um jeito assim, de uma certa autoridade, parece que está mais preparado que os demais. Eu digo, você estuda? Eu digo, sim, eu fiz faculdade. Você fez faculdade, é? Mas é vendedor de calculadora? Eu digo, sim. Mas qual é o problema? Eu me preparei, eu achei que a área comercial é que vai me dar uma renda melhor, né? Porque na época também nas minhas horas de folga, eu dava aula. Eu tinha um amigo chamado René Reis, que me colocava em alguns lugares substituindo, então eu ganhava um dinheiro extra, né? Mas a minha profissão era de vendedor. Então... Mas se formou em quê, Gilberto? Eu me formei em Filosofia, Ciências e Letras. Filosofia, Ciências e Letras? Não me arrependo. Belo, que maravilha! Extraordinário, que orienta as pessoas, facilita a vida de muitos. E tem uma série de coisas. Um dia eu conto mais sobre isso. Muito legal. Mas deixa eu continuar ali. Aí foi dizer assim, pô, mas então eu vou fazer o seguinte. Ele deu até uma arrumada assim na roupa. Não, mas então peraí, eu vou assistir a tua demonstração ali com o seu Jorge. O Jorge. Enquanto tudo bem. Aí chegou 1h30, o seu Jorge chegou. Ele lá, eu me lembro muito bem, era um senhor de óculos e assim meio emburrado até. Eu com a calculadora aqui, apresentei lá, aquela coisa toda, foi indo, ele ali, eu fiz... Digo, deixa eu ver a tua área de pessoal. Você folha de pagamento? Sim. Então vem cá, vou te ajudar. Como é que você faz os cálculos hoje? Na tua? Tá, agora vou fazer na minha. Então eu fiz. Mas eu demorei 1/5 do tempo. Porque a calculadora era fantástica, né? Fantástica. Aí dizer assim, puxa vida, mas não me serve. Não? Eu, mas como não te serve? Ele falou, mas que reação? O chefe dele falou, mas como que não te serve? Tirage, eu não consigo ler. De fato, a impressora, ela tinha um numeral muito pequeno. Cara, aquilo lá me deu, porque ele tinha me dado a dica, olha, que se você vender aqui nesse setor, você vai vender aqui para todos, porque ele é a chave de entrada e as broncas são todas aqui, todo mundo sabe que ele é a chave da operação. Se ele falar, tô dentro... Bom, então o que aconteceu? Aquilo me deu um corte no coração. E eu ali digo, mas o senhor não consegue trocar essa... Digo, não, isso aqui é fabricado, não é unitariamente, é em série, né? Em série. O Japão, nós importamos, e aí vai para Manaus, lá tem montagem, e é assim que vem, não dá. Mas digo, olha, não vai ficar sem a resposta, né? Que a coisa foi... Ficamos conversando lá durante os 40 minutos depois até entender, e eu fui em outros setores visitando uma calhador, né? Digo, não passei. Bom, aí o que eu fiz, naquele mesmo dia eu fui na casa do meu padrinho de casamento, na época eu era solteiro, né? E falei para ele o seguinte, seu Agenor, falecido Agenor, olha, hoje aconteceu uma coisa, e contei a história para ele. Eu tenho uma solução, meu afilhado. Opa! Mas qual? Nós vamos lá no Aristides.
famoso Aristides, que era uma joalheria. O Aristides? O Aristides, o próprio. Olha, Vamos fazer o seguinte, porque eu tinha contado para ele como é que era, eu levei a calculadora lá para esse Agenor conhecer. Falei, mas escuta, eu acho que dá para botar uma lente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos indo lá falar com ele, vamos pedir emprestado, ou eu pago para ele. Não, você não vai pagar nada. Bom, no dia seguinte, fomos lá com a calculadora debaixo do braço. Fomos lá no Aristides, contei a minha história para ele, e o Agenor falou, eu acho que eu tenho a solução, mas qual que é? Você tem as lentes, tinha uma lente, era retangular, tinha uma mais fininha e uma mais quadrada, e aí colocamos na tela, aquele númerozinho que estava assim, ficou assim, ó, desse tamanho. resolvido o problema. Resultado, digo, opa, e daí, como é que eu faço? Aí diz ele, olha, faz o seguinte, eu já vi que você é um guri bom, e o Agenor é meu amigo e é teu padrinho, né? Vai ser teu padrinho de casamento. Então é o seguinte, eu vou te emprestar, você vai levar 3. Digo, mas como é que eu vou fazer? Não, só cuida para não perder, que alguém... Enfim, só sei o que perder. Naquela época quase não tinha ladrão também, não ia roubar, né? É verdade, não tinha. Eles não eram especialistas ainda nisso, né? Aí eu peguei aquilo lá, guardei. Em tomar emprestado para sempre. Aí eu cheguei lá no Miguel Kachuk, que era o nosso responsável pela área técnica da Sharp. Mas eu nem sei como é que eu saí da joalheria Aristides até a Sharp a pé. E ó, eu queria que ele me ajudasse a preparar, fazer para ela fixar, porque eu ia ter que segurar com a mão. Eu disse, não, eu tenho um ferrinho aqui, o rumo dela era um cabalachozinho, né? Mas fixar. Aquela tarde seguinte, liguei lá, digo, olha, eu estou chegando aí com a solução. Mas como? Cheguei com a solução lá. Aí as pessoas voltaram de novo, nos reunimos como se fosse lá a primeira vez, colocamos essa lupa, vamos dizer assim, ali. Uma lupa. Aí, quando ele viu, mas olha, era gigante assim, aí ele falou assim, na cadeira, opa! Mas e como é que vai ficar? O DR vai comprar uma calculadora assim, desse jeito? Digo, não vai ser assim, nós vamos encontrar uma forma de fazer uma adaptação para você. Ela será única, genuína e específica para você. Pronto. Que tal? Você aceita o cálculo? Vamos fazer de novo os cálculos aqui. Aí ele falou assim para o chefe, olha, eu nunca vi nada igual. Agora, sim, de minha parte, agora vocês veem aí como é que vocês fazem para comprar, isso aí não é problema meu, é de vocês. Olha só. Aí sim, aí eu comecei a tratar com eles a parte legal de fazer porque é tudo por cotação. Por cotação. E lá fizeram a cotação específica, porque naquela época também dava para fazer, olha, se eu quero comprar esse objeto, você descreve com os detalhes onde vai eliminando alguns outros, ou ajustando, desde que aqueles se adaptem a essa particularidade da leitura do numeral, né? Olha só. Então, como era a minha, era a única e teria essa particularidade, aí foi. Bom, saiu a cotação de alguns dias e minha empresa ganhou cotação para essa aí. Dali para frente, Carlão, foi um negócio assim fantástico, porque todo mundo queria saber o que tinha acontecido lá. Não foi necessário em nenhum outro fazer uma venda com essa adaptação. Mas ele passou exatamente porque foi feita, que resolveu o problema de um cliente específico. Ele viu que você se preocupou Sim. com ele, não apenas em vender, né? Não. Eu, como eu te disse, eu me aprofundei na necessidade que ele tinha, eu conhecia a necessidade que ele tinha da folha de pagamento. Que ela tem um ritual e tem uma técnica, né? Sim. E a máquina que ele trabalhava demorava 5 vezes mais que a minha. Sim. Então houve um ganho de tempo, segurança e qualidade daquilo que ele precisava. Porque quando ele trabalhava com aquela, ele já tinha dificuldade com as anteriores. Ele já tinha dificuldade e o pessoal precisava resolver. E no meu caso foi dessa forma. Tinha solução quase por causa de uma coisinha pequena, muito pequena. Não resolve nem o problema. Veja, no meu caso, qual é a lição que eu aprendi? Eu entendi primeiro a necessidade dele, me preocupei, digo, vou ter que buscar uma solução. Falei com o meu padrinho, que por sinal
tinha o Aristides, famoso Aristides. Famoso Aristides, sim. Então, conseguimos aliar as energias e os conhecimentos. Aí o Miguel Katchuk me deu. Então, foi um trabalho de conjunto, mas muito por aquilo. Colaborativo. De todos. Isso é legal. O setor lá, o chefe do setor. E dali para diante foi uma história. Naquele ano, eu fui campeão de vendas do Brasil. Porque daí o que aconteceu? Aquela dor que eu senti no começo, eu digo, eu não consigo resolver mais. O padrinho lá disse, mas eu tenho a solução. Ele disse, mas eu não conheço, mas eu sei que é assim, né? Então, eu me encorajei e dali para dentro eu comecei a perder um pouco do medo, um pouco da insegurança, porque eu ia lá no setor e dizia, olha, o Jorge já comprou. O Jorge já comprou. Pronto. O Jorge já comprou. Então foi a segunda, foi a terceira. Eu vendi naquela época porque o DR era muito grande a nível de necessidades e tinha muitos setores espalhados pelo interior. Olha só. Então, num ano, eu não tenho muito... São tantos anos que se passaram, mas foram próximas de 400 unidades. Nossa. E eu ganhava bem, eu me esforçava. E naqueles outros clientes que eu comecei a visitar, eu levava essa lição e havia digamos assim, uma oportunidade de apresentar o case, né? E uma coisa também que aprendi, eu dizia assim, Jorge, aqui ó, tem um impresso aqui da Sharp, você me dá um testemunhal de que você assistiu a minha demonstração, que você viu na minha capacidade de resolver o seu problema? Você recomendaria aquele com o seu telefone, caso precisasse alguma informação a meu respeito ou do produto? Sim. Depois eu ia em outros clientes, uma madeireira, por exemplo. Madeireira apresentava, levava já isso aqui na mão. Quando essa madeireira comprava, fazia a mesma coisa. O senhor consegue? Pegava o impresso dele e assim. Naquela época era assim, né? Gilberto, você já aplicava, nós estamos falando de quantos, mais ou menos, quantos anos? Nos anos 70. Tá. Você já fazia o que hoje no mercado digital tem que ser feito, que é descobrir a necessidade do cliente, Exatamente. resolver a necessidade do cliente, que é a melhor ideia é quando você resolve um problema, né? E o detalhe, prova social. Você foi buscar uma prova social para as pessoas, os próximos clientes, perceber que você não precisaria mais vender. A prova social do cliente anterior já vendia por você, não é isso? Mas uma coisa eu recomendo, porque eu aprendi, assim como meus colegas também, aprendemos isso em treinamento. O senhor Matias Machinini, Nemer e Iskandar Saliba, e foram os grandes... O Matias era o dono, né? Nemer e Iskandar foi o maior executivo que a Sharp já teve, né? Nos recomendava o seguinte, olha, falem sempre a verdade. Sempre é verdade. Não escondam. Verdade. O nosso produto, ele é 4, 5 vezes o valor mais alto, mais elevado, mas ele tem razões para isso. Vocês estão nos representando, então falem a verdade. E isso eu aprendi muito cedo, né? Olha só. Não, muito legal. Aliás, vamos combinar, né? Falando de Sharp, Gilberto, os melhores vendedores do Brasil, eu acho que vem da escola da Sharp, não vem não? Muito boas. A Sharp foi uma das melhores escolas. Eu fui promovido a supervisor de vendas, depois eu fui convidado a ser supervisor de produto em São Paulo, fui promovido para São Paulo, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, trabalhei em Goiânia, família morando aqui em Curitiba, e depois eu fui para Belém do Pará. Belém do Pará. Já tinha tudo aquilo que tem em Belém do Pará? Tacacá? Tinha não, porque nós temos tucupi, pato do tucupi, olha, eu vou falar, maravilhoso. Passei uma semana lembrando do tacacá. Bom, cidade gostosa, um lugar bom, pessoal acolhedor, né, Gilberto? Muito. Aquele povo lá é acolhedor, hospitaleiro, todos os sentidos, né? Verdade. Muito humano. Muito humano. Lá tem uma história muito ligada à colonização portuguesa. Belém tem toda a caracterização portuguesa. Você sabe que Belém, você deve saber, né? Lógico, foi o primeiro poste de luz elétrica de lá, né? Tá no meio. Sim. É um poste de ferro. Eu não sabia. E a primeira construção de material
de alvenaria também é de Belém, é o Forte de Belém, né? Que é aquele forte que tá lá, apontado pro mar, né? Porque em defesa, né? Em defesa de quem via ali de Portugal. Eles não deixavam, se fosse amigo, eles deixavam passar. Agora, se não fosse, sapeca ali, né? Que legal. Então, daí eu passei a ser gerente de unidade e era um executivo que cuidava... Em Belém eram 100 e tantos funcionários, né? Mais tarde eu fui promovido... Na verdade, Belém queria um capítulo à parte. Quando fui para Belém, já me deram a missão seguinte, que é da área comercial, tudo que eu teria que cuidar da área de administração e negócios, mas o diretor me chamou à parte do seguinte: olha, nós já aprendemos que você é uma pessoa altamente confidente, você é de nossa confiança, por isso que você foi promovido, mas aqui em Belém tem uma particularidade, você vai ser o nosso segredo para a situação da Sharp no Banco da Amazônia, na Superintendência da Amazônia, Sudão, e tem outros negócios que envolvem a operação de negócios da Sharp com a Zona Franca. Então você vai receber documentos pelo malote, são sigilosos, você tem que olhar os documentos, e lá tem as indicações do que fazer. E nós vamos recomendar muitas vezes algumas coisas a procedimentos. Me lembro muito bem que eu levava para os militares lá no hotel, e a recomendação era: você abre o malote na presença deles, deslacra, ou pede para ele deslacrar, você já leva junto aquele... Naquela época tinha um tipo um martelete com a massinha para você lacrar, né? Então, veja o que ele faz, se ele recolhe aquele documento, enfim, aquilo que está lá. Se não diz uma palavra, não faça uma pergunta. E observa. Muito bem. Depois ele vai te dizer o que vai fazer, se ele quer escrever ou não. Você não faça uma pergunta em nada, não tem intimidade nenhuma com ele. Eram os generais, né? Eles tinham operações nessas funções, assim como a Zona Franca de Manaus, onde a Sharp tinha ligação, né? Eu guardei essa informação muitos anos, aí para minha família contava. Muitos anos, porque os militares lá tiveram uma influência positiva para a Sharp. Tanto que a história da Zona Franca, a Sharp cresceu e se desenvolveu, e outros foram também na mesma linha, né? Para os grandes projetos, além de montagem, da fabricação, né? Então eu vivi essa intimidade, esses segredos, sempre reservadamente, nem em casa eu comentava. Porque me foi solicitado, eu não... o que era lá? Eu via cheques, eu via documentos, deu lá o que era, mas não via o general no dia seguinte, eu não via em lugar nenhum. Eram as condições que eu tinha recebido para cumprir. Segui a risca, eu diria, obedeci à risca, não me arrependo, porque foram tempos áureos da minha vida na Amazônia. Visitei aquela região toda, tinha a obrigatoriedade de ir para o interior do Pará, Amazonas, e também do Maranhão, que era a abrangência daquela unidade. Na oportunidade também, o Matias Maquirini tinha um negócio com a família Sarney, uma empresa chamada Norte Sul. Então o diretor me dizia: quando é que você vai para São Luís? Eu digo: olha, está previsto daqui 3 semanas. Você tem como antecipar para daqui 1 semana? Eu digo: olha, eu vou ver a minha modulação aqui, vou. E daí eu ia para lá para levar documentos, muitos documentos para essa empresa. E eles tinham em conjunto, né? Então pensa a confiança que uma empresa tinha que ter na época, porque a confiança tem que ser até hoje, através de pessoas. Sim. Mas hoje existem ferramentas eletrônicas que protegem isso. Mas antigamente não. Antigamente era realmente eu encontrar... Mas eu vou te falar uma coisa. Não me arrependo de nada e vou te dizer o seguinte. Faria tudo igual hoje. Porque a confiança, ela é eu diria que ela tem uma propriedade que ela é intocável. Mas ela existe e às vezes até num olhar ou numa coisa. E pode perceber, você perde a confiança, às vezes por uma particularidade de alguma coisa, puxa vida, essa pessoa
piorou, não é mais aquele. Então, veja, eu não sou uma pessoa que seja o puritanismo, no sentido, não, eu vou morrer assim. Não, mas eu prezo demais e pratico, e eu recomendo a todos que conservem essa virtude, porque ela abre portas. É uma virtude. Essa talvez seja uma das maiores virtudes. Mas tem duas que eu ponho em paralelo aí também, além da honestidade e outras, que é a retidão e a coerência. Aquilo que eu digo, vou lá e faço. Se eu não puder, depois eu retorno e digo, olha, não estou conseguindo, você me ajuda? E a retidão retidão, não precisa explicar, ela por si já diz, retidão, você... E isso eu não abro mão na minha vida, nos meus negócios e nas minhas recomendações para quem pode me ouvir, né? Que bom. Mas veja, depois disso eu fui promovido para Salvador, foi um trabalho fantástico. Mas também você só morou em lugar bom, né? Em todas as missões. Que é uma região gostosa de se viver também, né? No Nordeste, tá. E sempre viajando para o interior, viu? Olha só. Eu tenho... O José Vina, inclusive, está me incentivando a que eu escreva ou promova algo desse gênero aqui para nós lembrarmos, principalmente aos jovens, porque foram muitas lições. Eu tenho ali pelo menos umas 300 histórias pequenas, outras um pouquinho mais longas, de fatos, ou de lembranças, ou de êxito, ou de alguma coisa, que sempre diz, o que eu aprendi com aquilo? O que se revelou naquele fato? Né? E por último, o Recife, né? O Recife também foi um período extraordinário. Tá, tudo isso, formado em filosofia, em letras, virou um grande vendedor. Eu acho que a grande lição é exatamente essa, né? As vendas, você tinha claro, já em meados de 70 para cá, que as vendas poderiam te oferecer uma vida muito melhor. Sim. Né? E ofereceu de fato, né? Sim. De fato, porque te levou para caminhos que talvez naquele momento a filosofia não te levaria, né? Não. Naquele momento. Ela me ajudou com o seu comportamento, com a sua visão. A visão, os colegas que eu tinha na faculdade, tive colegas, posso citar um? Claro, né? A Maria Cristina Andrade Vieira, que era da família do Bamirindos. Olha só. Nós estudávamos, ela sentava na carteira, junto à parede, aqui tinha um colega e eu aqui. Então nós conversávamos bastante, ela era de falar muito pouco, mas era uma pessoa digna, extraordinária, e ela... Então o nosso grupinho aqui sempre era assim, a gente sentava já próximo, porque um ajudava o outro e estimulava e etc. E ela era muito discreta, era a única entre os 4, 5 que estavam aí que tinha capital, que tinha poder. Os outros eram tudo Durango Kid. Durango Kid. Durango Kid. Tem gente que não conhece o todo Durango Kid, Gilberto. Durango Kid está até na música do Legião Urbana. É isso? Legião que canta a produção? É isso? É Durango Kid? Legião Urbana, né? Durango Kid é boa. Mas gostei disso, hein? E ela nos convidava, dizia, gente, agora é a hora do... Aquela época era recreio. E vamos lá na cantina... Dizendo, poxa, Maria Cristina, hoje a gente inventava uma história. Não, vocês vai lá. Ela pagava todos os nossos lanches. Que pessoa espontaneamente. Bom, ela foi presidente da Associação Comercial do Paraná. Eu vim saber muito depois. Eu não sabia. Não, eu vim saber muito depois porque eu entrei na CP em 2011. 2011. E ela já estava na CP há mais tempo, eu nem sabia. Porque quando eu voltei do Recife para o Sul, eu não tinha contato com a CP, eu nem sabia que existia a CP. E nem sabia onde é que estava a Maria Cristina, também nem procurei, né? Mas olha assim. E ela foi escritora, palestrante, ela tem uma vida muito centrada na área da cultura, na área das ciências, e ela faleceu de câncer, né? Não sabia. É uma pena, porque é uma mulher que, se hoje estivesse viva, estaria nos ajudando certamente em muita... Ainda mais com conhecimento, né? Com todo... Porque se algo que muitos empresários da época, vendedores se tornaram grandes empresários, faziam, e o que se deve ser feito é estudar muito, né? É se preparar bastante, né, Gilberto? Nós todos tínhamos essa meta. Nós estudávamos. Nós tínhamos...
Olha, hoje se fala em planejamento, naquela época nós éramos treinados a fazer planejamento, a relatórios. E era cansativo, mas fazia parte. A gente via que aquilo era um aprendizado cansativo, chato, mas fazia parte. Hoje você tem planilhas, hoje você tem, digamos assim, a informática, as ciências e tudo. Que economiza teu tempo, mas também economiza teu conhecimento, né? Porque no maior parte você faz a ferramenta fazer e você não pratica, né? E o verdadeiro computador, que eu sou geração X, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de estar no meio das pessoas. Isso me ensina, e eu tenho a possibilidade de aprender a lidar com as inteligências, ao mesmo tempo não deixar de me conectar com um ser humano, que é importantíssimo mesmo, né? Então, Gilberto, quero pedir licença porque eu quero pedir para você não deixar de seguir nossas redes sociais, né? ACP Digital e também no YouTube, que nós estamos transmitindo o nosso podcast Empreendedores do Paraná. Segue lá. E eu quero dizer para você mais uma vez, a Associação Comercial do Paraná tem todas as ferramentas para ajudar você a fazer sucesso. A gente sempre fala que a gente não pode fugir do processo, né? O processo ele é pesado se você não tiver conhecimento, como o Gilberto está passando. Agora, se você tiver quem conhece, quem já passou pelo processo e pode te ajudar a aliviar a carga, eu tenho certeza que o teu processo vai ser gostoso, o teu processo vai ser bonito e ele vai te trazer prosperidade, porque, gente, divida com as pessoas que saibam. Não queira fazer tudo sozinho e traga pessoas que saibam um pouquinho de cada e vai te ajudar a ter prosperidade. E a associação comercial é esse caminho também, né, Gilberto? Perfeitamente. A associação comercial tem portas abertas ao jovem, ao Conselho Jovem, às câmaras setoriais, hoje muito bem administrada pelo Fábio Assarri, lá com o Carlos Cristão, grande Fábio, o Rafael. É um trio que está honrando e dando força com inovação, com 44 câmaras. 44 câmaras. Muito bem encaminhados. Lá nós temos alguns gênios na área, mais gente entrando, né, para poder entender e fazer com que essa cultura ela se expanda. Porque, na verdade, o que vai nos interessar é o seguinte, é fazer com que o nosso associado ele perceba no negócio que ele está fazendo que está valendo ele a pena fazer, mas tem que fazer que dê resultado, que tenha sustento, que ele diga assim, opa, está valendo a pena, o que eu aprendi lá na CP melhorou o meu resultado. Se não aconteceu, vamos descobrir por quê. Por quê? Olha, há poucos dias nós aprendemos com o Ricardo Barros, secretário de Indústria e Comércio do Estado do Paraná, ele é deputado federal e é secretário do Estado. Ele nos disse algumas coisas numa reunião que foram fantásticas. E nós temos que ter coragem na ACP de mostrar, porque a conversa começou assim, ó, o Estado está vindo muito bem, mas por causa do agro. Sim. O comércio e os serviços estão com dificuldade. Então a pergunta foi para ele, secretário, quais são as suas recomendações? Que caminho nós temos que tomar? E foi nessa linha ele desenvolveu conosco uma apresentação de 1 hora, que foi uma lição, que é o seguinte, de tudo aquilo que ele apresentou, não vou me alongar aqui, mas é nessa linha de nós buscarmos a toda hora soluções, buscar soluções. Mas ele disse uma coisa verdadeira, que às vezes a gente diz, mas não diz com o tom necessário. Se a gente perceber que alguém não está indo bem, e a gente descobre que aquela atividade, aquele segmento, aquele KNAI, já está com dias contados, porque a economia está mudando, é o caso do digital, que nós eu acho que vamos comentar em seguida, tem que dizer assim, corajosamente, amigo, reveja o teu projeto, porque pelo histórico, você vai ter só 1 ano de sobrevivência. Antecipe o fechamento para você não ter um prejuízo maior. Nós temos que ter essa coragem de dizer. Isso nós vamos... Eu comentei com alguns diretores nossos que a gente precisa aprender a ter essa coragem. Não ficar... Olha, será que parece que... Não tem será que... Parece que não existe, né? Sabe que eu joguei bola há muito tempo também e meu sonho foi ser jogador de futebol. E eu tive um técnico, um Atlético Paranaense, chamado Sérgio Moura. Foi campeão em 83 pelo Atlético Paranaense. E o Sérgio Moura foi meu técnico lá. E ele falava assim pra nós, né? A gente jogava o jogo e aí dava 0-0. E a gente ia pro vestiário falando assim, nossa, foi quase...
Patrão, bateu na trave, quase eu fiz aquele gol. Ele ficava quietinho lá dele. Experiência, né? Experiência é tudo, né, Gilberto? É. Assim, ô, gente, entra aqui. Quase, bateu na trave, foi gol. O que ganha jogo? O gol. É. Então, foi ruim. É. Uau! Então não existe quase, ou é ou não é, não é verdade? Se não foi, aprende e treina mais. Exatamente. Então, essas variáveis a gente tem que mostrar para o nosso associado para que ele possa entender e vislumbrar caminhos, né? Buscar caminhos. Que esse mundo de hoje está numa transformação tão grande. Basta ver aí Muda toda hora, né? o que o digital Tá fazendo. na pandemia. Ele veio para solucionar muitos e veio para tirar muita gente. Quebrou, na verdade. Muita gente Você preparou, não viu, não olhou. Ô, Gilberto, quantos anos hoje o seu Gilberto é empresário do ramo automotivo, Sim, né? há 26 anos. Ó, nós viemos de um caminho onde a tua paixão pelas vendas grudou na veia, Sim. mas em que momento falou assim, poxa, eu vou sair daqui e vou virar um empresário de automóveis? Deixa eu te dizer por quê. Quando eu voltei do Recife, eu fui contratado pelo grupo do Sérgio Prosdóximo. Sérgio Prosdóximo tinha algumas empresas. Eu fui contratado para residir em Curitiba e cuidando do Paraná e Santa Catarina. E dali para frente, foram 10 anos no grupo. Eu trabalhei dentro da linha e também num período com a linha Sanyo e aí também a linha Electrolux. Muito bem. Mas chegou uma hora, Carlos, que, veja, com todos aqueles anos que eu viajei pelo norte e nordeste, interior praticamente o nordeste inteiro, viajava frequentemente visitando, além da unidade da capital, né? De cada capital onde eu morava. Eu vim para cá, depois de um certo tempo, eu comecei a me cansar. Comecei até a me decepcionar com alguns negócios, me decepcionar com algumas contrariedades que o mercado estava encaminhando. Trazendo. Aí eu falei para minha mulher, olha, eu acho que eu vou ter que mudar, só que eu não sei para quê. E aí surgiu a oportunidade de conhecer alguém que era do ramo e ele nos chamou para que eu pudesse me associar. Como de fato foi, ficamos sócios durante um ano e, na verdade, eu fiz para me livrar das viagens, dos compromissos. Fez uma troca de negócio, né? Eu vou ficar mais em casa, vou escolher um trabalho, mesmo que eu não conheça. Exatamente. Vou conhecer. Mas olha, eu não conhecia nada. Olha aí. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Até para facilitar aqui uma expressão meio chula. Eu entrei em terra firme pelo banhado. Olha só. Sabe por quê? Como eu não conhecia, porque eu entrava em cada fria, porque eu comprava e comprava errado. Aí o outro me convencia, não sei o quê, eu não entendia, também pagava. Nossa. Não atrasei um dia sequer alguém que a gente comprasse, né? Muito bem, mas daí com o tempo fui aprendendo, nós contratamos um especialista da área de automóveis e foi nos ensinando, não é assim, é assim. Ele ficou conosco durante praticamente um ano como nosso gestor. E a gente foi aprendendo. Um belo dia não deu mais, teve lá uma situação imperdoável de comportamento e até prefiro não tocar aqui, mas abrimos mão do passe dele e nós, então, meus filhos, tocamos o negócio. E com o tempo, os meus filhos foram crescendo e eu fui me ligando mais à Sovepar, que é a Associação dos Revendedores, e aí eu fui crescendo naquele sentido de que era necessário, talvez não seja bem a palavra, mas eu acho que ela é forte, moralizar o mercado. Eu e diversos colegas da época que viemos de áreas diferentes, gente que veio de banco, gente que veio de grandes empresas, e todos entramos na área de automóvel. E nós acabamos vendo, dizer, opa, vamos somar nossa experiência e vamos mudar esse negócio. Vamos dar uma visibilidade de seriedade, de associação que é importante e que ela é capaz de ter uma outra configuração que não seja aquilo de picareta, né? Olha só. E foi que a vida me trouxe, eu fui crescendo, fui me integrando cada vez mais, como os meus colegas também, nesse esforço adicional. Com o tempo, daí sim, aí em 2011, eu disse assim, puxa vida, teve um convite da ACP
para uma assembleia. Alguém vai? Ah, ninguém quer, eu vou. Olha, Vou ver lá como é que é. tá aí. Tá aí. E o bacana disso, por que eu chamei a atenção? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, seu Gilberto, presidente da Associação Comercial do Paraná, uma das maiores, se não a maior e mais respeitada do estado e do Brasil, porque a Associação Comercial do Paraná é respeitada no Brasil, né? Sim. No Brasil inteiro. Eu posso, até te cortando, eu recebo de instituições e recebo de fora frequentemente um pedido, não é por mim, mas é pela história da ACP. Os presidentes anteriores trouxeram até aqui, é minha responsabilidade seguir, né? Então a história de cada um se soma, onde posso dizer que é uma instituição, eu vejo pelo dia a dia que eu tenho, é muito respeitada. É respeitadíssimo. Muito. E nós fazemos questão de ter conduta, comportamento, retidão, coerência, para mostrar para a sociedade que é possível, sim. É possível. Aliás, o Barão disse há 133 anos, de que valeria a ideia de um se não fosse Colaboração de muitos. a colaboração de todos. Ele pregou sempre o associativismo. Sempre. Sempre. Ele já sabia que sozinho ninguém consegue nada, Não. mas sim com mais pessoas. Então eu vejo que a força que nós temos lá com as entidades, com o poder público, com a sociedade em geral, desde que seja levado nessa linha onde não se prega o protagonismo, né? Consegue-se sim. Olha, Eu tenho certeza que se consegue. E às vezes você está em casa, você é empreendedor, empresário, eu conheço muitos amigos tá aí, que já são associados 20 anos à Associação Comercial do Paraná, mas não conhece a história de quem está gerindo, está lá liderando, está lá brigando. E o seu Gilberto é muito ativo, não vou falar briga, mas na busca pelo melhor do empresário, né? Tá sempre lá com o governador, Carlos Massa, né? O Ratinho, o Ratinho Júnior. Né? Olha a coincidência. Nesses últimos 15 dias, com o vice-governador em eventos e reuniões, eu saí de uma reunião há pouco. É a quinta vez hoje com ele. Quinta. Nossa. Hoje nós vamos ter lá na CP um movimento do Pro Paraná, que faz parte lá da história da CP também. Vai estar lá o Guto Silva. Eu vou receber o Guto Silva com mais 2 pessoas para uma conversa privada, porque nós temos aquele velho problema que não é tão simples de resolver. Parece que é simples, mas não é tão simples de resolver, que é a substituição tributária e a nossa luta pela redução do ICM, que também não é simples de resolver. Não é simples. Eu ouvi uma explicação hoje, porque eu botei na mesa o assunto, e aí me foi apresentado algumas coisas, algumas amarras que tem de cá e de lá, a nível de tributário, a nível de comprometimento, enfim, não é tão simples como parece conversar assim entre nós dois, né? Então, esse é o privilégio que eu tenho também de estar dentro desse nível. Olha, semana passada, por exemplo, eu fui a São Paulo a convite do presidente da Equifax, até para explicar. Um dos produtos aliás, é a maior renda que nos sustenta na CP, chama-se Birô. Birô de crédito. Birô de crédito. No mundo existem grandes birôs. O nosso e o Serasa concorrem. Eles têm uma diferença de 2 ou 3 pontos apenas. Então eu fui convidado pelo presidente das associações, da Confederação Nacional, para ir lá para conversar com o presidente nacional, o presidente mundial da Equifax, com o vice mundial e com o presidente brasileiro e com mais um colega de Porto Alegre também, como eu, representa lá a associação, e mais 4 pessoas que são os acionistas da Equifax. Nós também somos acionistas, né? Muito bem. Todos falando em inglês o tempo todo. E eu, com aquele meu inglês, vamos dizer assim... Nordestino? Quase isso, mas eu entendia. Isso. E olha, foi uma coisa espetacular. Até eu levei uma revista e mostrei para ele, ficou muito feliz, porque tem um capítulo aí sobre Equifax, mas ele dizendo que ele
ele não conhecia, mas já tinha aprendido de que a ACP, pelas informações que ele havia recebido lá, ela é muito, muito reconhecida. Aliás, eles nem sabem lá nos Estados Unidos, lá não é dessa forma que existem as associações, é diferente. Então, nesse caso, o nosso, ele sobressai, ele se destaca pelo trabalho. Tá? Não adianta eu só falar. Só tem que ter o resultado, né? Eu falo, mas aí mostra o resultado, né? Então, veja, esses que falam, tá, falou, mostra. Tem que ter resultado. Então, é pelo resultado. Então, a casa tem essa responsabilidade. Sempre dizendo, o nosso cuidado é principalmente o pequeno e o médio. Eles precisam estar mais assistidos. Mas também eu quero dar um recado para você que está em casa, Gilberto, porque eu acompanho, eu também faço parte da Associação Comercial do Paraná. Agradeço o convite de estar lá hoje e entendo a importância da minha empresa estar lá hoje, né? Mas assim, ó, você também é empresário, não adianta você só olhar e falar, mas eu não sei o que sei que existe, mas não vou ver. Tem que também procurar, buscar, porque existe oportunidades, possibilidades, treinamentos. Tem muito empresário aí que às vezes vai fazer treinamento empresarial com tutores que nem empresa tem. E aí não sabe o que dizer. Então, o Gilberto hoje, por que eu pedi para ele falar do ramo de carro? Porque ele veio como vendedor, falando da calculadora, né? Você falou tudo lá no começo da nossa conversa. Escutar o cliente, entender o que o cliente precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante para não esquecer. Claro. Eu fui vendedor de calculadora e no começo eu não tinha carro, eu ia de ônibus. Olha aí. Eu visitava 14, 15 quilômetros a pé. A pé. E depois eu pegava o ônibus. E era um calculador. Trabalho diário. Porta a porta. Pega aqui. E aí você porta. E aí você fica com preguiça de vender seu produto, perguntando por que o cliente não entra na sua loja, perguntando por que você não vende o produto no mês. E aí eu quero te perguntar. Entramos num assunto bem importante. Quando eu falei do começo da sua carreira, Gilberto, é porque eu já percebi que você apenas não vendia, você soluciona problemas do teu cliente. Exatamente. E aí você solucionou através da calculadora, você foi crescendo, passou para prosdóximo, depois foi trabalhar no ramo de carro e você viu outro problema no ramo de carro, que era moralizar o ramo. Porque, de fato, a venda de carro na pedra, os picaretas, o picareta não era um nome que se dava aos vendedores de carro, mas foi moralizado através de novo, Gilberto De Geroni, né, participando de assembleias, moralizando junto com as pessoas sérias, né, porque eu sempre falo que a gente está perto. Eu sempre falo assim, o bom se ajunta, mas o ruim também, né? E as pessoas, a gente é resultado de quem está à nossa volta. Pronto. E aí, hoje, chegando a ser presidente da Associação Comercial do Paraná, por que eu estou falando disso? Da importância de você, tendo uma empresa, saber que tem na ponta um líder que ele está preocupado em resolver o seu problema, né? Brigar pela nossa empresa, pelo nosso comércio, que não está fácil, e nós vivemos um momento difícil. Não, talvez você não conheça, e a ACP está aqui para isso, e nós vamos falar exatamente disso. Vivemos um mundo digital, vivemos um mundo da internet, vivemos um mundo que você tem a sua loja de roupa, de sapato, de carro, e de repente o cliente sumiu da tua loja. E aí, mas ele não sumiu das compras, porque as compras existem. Ele só migrou para alguns canais. E a gente fala do omnichannel, nós falamos do digital. Gilberto, a Associação Comercial, a ACP, como é que ela está enxergando isso? Como é que estamos trabalhando isso? Está muito presente. Nós temos lá o que foi criada a plataforma BomPlace. BomPlace, que é da apresentação como se fosse um grande marketplace. E também tem o clube de benefícios do BomPlace, né? Então, eu estimulo que as pessoas se aproximem lá da ACP, independentemente de alguma coisa e outra, porque nós vamos oferecer a preços bem mais baixos do que o mercado anuncia o serviço de plataforma. Né? Essa oportunidade. Então, eu, quanto empresário, eu também, de alguma maneira, eu posso começar a querer entender e eu posso, poxa, eu não estou vendendo na minha loja física, mas agora eu tenho um marketplace onde eu posso vender meus produtos também. E olha, lá nós temos pessoas muito preparadas, capacitadas, de ambiente internacional, de ambiente presente, pontual, pode sim resolver, pode sim
indicar caminhos, né? Indicar. Assim como o nosso secretário disse, olha, vocês têm uma responsabilidade, abrir o mercado, abrir os olhos e fazer com que as pessoas entendam. E olha, também não dá para a gente se enganar, que é o seguinte, você pode ver lá em muitos lugares, olha, aluga-se, vende-se, esses lugares, aqui tinha uma grande loja desse, não podemos dizer, ó, vai voltar aquela loja. Não é bem assim. Não, tá. Possivelmente nesse local venha outro negócio, outro tipo de serviço, mas não mais aquele tradicional. Vamos lembrar aquelas grandes redes de eletrodomésticos, lá. Por quê? Porque o mundo se transformou. Não foi a Rua 15, não é Curitiba, o mundo transformou. E as lojas, eu estou falando porque eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu espaço, tenho uma loja física que sofre com todas essas dificuldades das pessoas, para virem aqui, elas têm que me estar lá no digital. A passarela mudou. A passarela mudou. Então, nós temos que nos adaptar. Mas, assim, nós estamos vivendo um mundo digital. Ou seja, o cliente ele quer te conhecer lá no digital e depois ele quer ver uma experiência dentro da sua loja. Se você não oferecer essa experiência na sua loja, a NRF 2024 me falou muito sobre a experiência das lojas. Você transformar dentro do teu setor, da tua loja, porque você tem que fazer uma pergunta seguinte: por que você ou o teu cliente iria na sua loja? Ele vai ter uma boa experiência com o teu produto? Ele vai ter um bom atendimento para poder daí, que muita gente vai na sua loja para, opa, gostei disso aqui, vai lá na internet e compra por lá. Então, a ACP tá nos ajudando nesse ponto. Nós estamos criando, amanhã temos inclusive uma reunião, o Carlão vai estar presente, nós vamos criar a TV ACP, por aqui. Sim, aí sim. A TV ACP, ela eu vou dar um exemplo assim, meio rasteiro, mas eu sempre tive aquela ideia de o que eu posso fazer para o meu cliente? Como é que eu recomendaria para o meu cliente? Então aqui nós vamos dar em doses homeopáticas, às vezes uma dica, uma segunda, uma terceira, são instruções ou encaminhamentos, às vezes uma pauta de 2 linhas ou de 5 linhas, que a pessoa, opa, isso aqui eu precisava ter ouvido isso há um mês atrás, e agora que eu vi que tem essa solução. Então a TV, além de entrevistas, além de outros, ela vai servir para encaminhar tudo aquilo que a pessoa precisa buscar em algum lugar, e ela vai encontrar sim na TV. Ou seja, é um portal de acesso da ACP para o cliente. Perfeito. Hoje você buscou, você encontra. Exatamente. Então a ACP vai estar vindo com notícias do mercado. Você com o nosso serviço de podcast vai estar presente, vai poder viver e vai poder, quem sabe, fazer crescer essa ansiedade com a solução, dizendo, está valendo a pena. É verdade. A ACP, eu pertenço a ela. E eu já tenho esse orgulho, né? De poder fazer parte. Porque o associativismo que Gilberto segue sequência dos presidentes que passaram por aqui, né? É lógico, eu já quero aproveitar e mostrar aqui em primeira mão a revista do comércio, né? Ou seja, você tem grandes possibilidades de saber tudo o que está acontecendo também na revista, né? E você vai estar sabendo o que a ACP está fazendo por você, brigando na política, discutindo novos projetos. De fato, ele tem a atitude de criar um projeto, mas precisa da colaboração de todos nós para que isso se realize. Porque não podemos esquecer o que João de Deus sempre falou, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, se o povo não fala, não tem como brigar, né, Gilberto? É isso. O comércio precisa estar mais perto. Sim. O comerciante precisa estar mais próximo da ACP. Sim. E a ACP está com uma vontade imensa de estar próximo do nosso associado, é isso. Perfeito. Lembrando, a revista ela é toda digitalizada também. Ou seja, tem o acesso digital. Tem. Então não tem porquê mais, né? Mas eu não leio revista em papel. Não, então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem acesso na internet, omnichannel, todos os canais. Apesar de que tem gente que diz, mas eu quero folhear como eu estava. Nós vamos fazer também. Gilberto, eu queria aproveitar também. A associação, você falou que nós temos câmaras setoriais. Sim. Né? São 44 câmaras setoriais de diversos segmentos. Sim. Segmento pet, segmento da beleza, que hoje eu faço parte lá, né? Eu Coordenador. Eu sou coordenador dessa câmara lá, né? Nós temos setores de turismo, o ISD também, que é muito importante você cuidar com a sua empresa, a voz da sua empresa para o mundo, né? Nós temos 44 negócios. Isso. E que você que tem a sua empresa vai descobrir quais são as câmaras que estão lá e participe, né? Participe. Faça parte
A Câmara Setorial é a portal para entrar lá? É, claro, claro que é. Então, veja, até para ficar bem claro, as taxas para você ingressar, primeiro não tem taxa de... Como é que chama aquela taxa de entrada que tem que ter um... Adesão. Adesão. Não tem. Tem adesão. E paga o valor de uma pizza de bairro ali distante do centro. O valor é tão pequeno que é R$ 1 e pouco ao dia, se você fizer a conta. Para um aprendizado fantástico. Mas não é só isso. Dentro dessa mensalidade, existem ferramentas incríveis que você pode usar lá, né? Pode, você usa muito, tem muitos serviços lá, muitos serviços. Por exemplo, vou te dar um agora que é de ontem. Primeira mão, então. Primeira mão. Tá, O meu genro é diretor da TIM e pediu assim, meu sogro, eu tenho aqui um cliente que é um cliente top. A esposa dele é minha melhor cliente a nível da TIM no Brasil, pelo volume de negócios em São Paulo, Rio e tal. E o marido dela é restaurantes premium, a nível de São Paulo e Rio e Minas. Uau! Top! Nós gostaríamos de ter um estudo, algum acompanhamento para saber onde é que ele pode se instalar em Curitiba. É bairro tal, é rua tal, o que é? Eu mando ele vir, que ele vai sentar na frente da tela e ele vai dizer o que ele quer. Em coisa de 5 minutos, ele vai poder escolher qual é o bairro, o que tem ao redor, qual é a renda, qual é a circulação. Nossa, como é que... Tem tudo. Isso? Tudo. Então hoje, se você quer se instalar, vamos imaginar, será que é centro cívico para aquele meu negócio? Ou é lá na Bispo Dom José, no Batel? Vamos ver. Quais são as informações de ordem econômica, tributária, quantas pessoas... Isso é muito importante para o empresário. Tudo. Por segmentação, né? Daí aí você sabe onde se posicionar. Perfeitamente. Então, veja, isso custa pouco, diminui... Porque muitas vezes você... O teu custo operacional para chegar a conhecer isso, você fecha a empresa e não conhece. Não, e às vezes você assim, puxa vida, eu instalei lá vamos imaginar, lá no Centro Cívico, meu Deus, Henry, tinha que ser na Bispo Dom José. Pronto. Mas agora eu já investi lá, o que eu vou fazer? Nós não podemos errar mais. E o mercado digital, o sistema digital, nos traz essa facilidade para que a gente não erre, né, Gilberto? A gente só erra se quiser. Só erra se você não estiver na Associação Comercial do Paraná. Então, veja, nesse sentido, eu te digo que eu dei o exemplo de um caso, né? Sim. Mas tem vários. Se quer, por exemplo... Por exemplo, eu vendo shampoo. Mulher, salão de beleza. Lá tem todo... Se eu quiser buscar aquilo lá... Tem. Produção, já sabe, eu quero mais cliente. Então, vamos falar pro pessoal lá, eu quero mais cliente no negócio. Tem. Tem lá, tem um setor lá que você fica assim, sai de queixo caído. Eu falo para você, venha participar. Estou aqui diante de um presidente ativo, associativista, preocupado em fazer as nossas empresas a funcionarem, mas a gente só pode fazer com que dê certo se a gente ajudar, se a gente buscar, trazer nossas ideias. A Associação Comercial, dessa gestão de alguns anos para cá, está mais aberta a ouvir, né, ao empresário. Então, Gilberto, recado... Não, eu diria para ti que aquilo que eu aprendi lá atrás. Eu me lembro muito bem, o Neber Saliba, que foi o nosso repetitivo, sempre dizia o seguinte, me traga o problema, mas não se preocupe com o problema. Eu vou me preocupar com as tuas 2 sugestões. Se tiver 3 para resolver o problema, ok, daí eu só te digo, que tal essa aqui? Aí nós vamos decidir juntos. Olha só. Eu aprendi lá atrás isso. Isso me serviu em todos os lugares que eu fui. E eu trouxe para dentro da CP essa mesma lição que eu aprendi lá atrás. Então, quando alguém tem um problema, venha com um problema, mas assim, o que você viu de alternativas? Não vi nenhuma. Opa, aí vamos começar do começo. Do começo. Senão não vai dar, né? É verdade. Então, me traga 2 oportunidades ou até 3. Daí nós vamos avaliar. O que é melhor? Tá vendo só? Gente, olha, o papo com o presidente tá maravilhoso, mas eu não posso deixar de perguntar. Eu sei que ele tem uma agenda muito forte, já estão aqui me cobrando, e eu vou falar o seguinte, Gilberto, nós temos algumas perguntas simples, mas que vai de encontro a algo muito importante. O Gilberto De Geroni, presidente da Associação Comercial do Paraná, um dos homens respeitados no meio político, social e empresarial. O que o Gilberto de hoje falaria para o Gilberto de ontem?
lá do começo da tua carreira, o que o Gilberto de hoje, do futuro hoje, para o Gilberto do passado? Bom, valeu a pena todo aquele esforço que foi feito, aquele sofrimento todo de mudar demais. Eu mudei muito de endereço físico, de viajar muito, eu cansava demais, viajava demais, mas valeu muito e o meu passado me fez chegar até aqui. E o meu futuro é o que eu estou fazendo hoje. Eu espero que outros possam ter como referência o aspecto daquilo que eu disse há pouco. Retidão, Retidão é importante isso. coerência e as outras virtudes, né? É E verdade. que levem nessa linha. Um nome que o senhor se inspira. Eu sempre tive na Emer Saliba e depois vim conhecer Sérgio Brosdóximo. Uau. Sérgio Marcos Brosdóximo. Nós nos tornamos amigos. Quando ele faleceu, eu chorei demais, demais. Porque, veja, eu havia saído já do grupo onde pertenci e ele ia me visitar na minha loja de carro. Olha só. Ele chegava lá, sentava no sofá, conversávamos, e ele me disse um dia uma coisa que me honrou demais. Diz ele assim, ó, na minha vida tem 3 pessoas, ele citou 2 e a mim, e vocês nasceram com o caráter desde o feto. Olha, Tá isso. isso é forte. Ele me disse isso. Mas então, quando ele foi embora, eu chorei demais aquele dia. Me recolhi num lugar aí, chorei muito, 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 porque ele faz falta hoje para Curitiba e para o estado e o Brasil. O que o senhor falaria para quem, nesse momento, está com dificuldade no seu negócio, está pensando em abrir um negócio, né? E não sabe se abre ou fecha seu negócio? Olha, eu convido a ir à CB para conversarmos. Lá nós temos oportunidades, tanto faz se você não está bem ou se você tem dúvida. E aquele que está bem também, diz, que fala, eu vou dar mais um salto, será que vai dar? Nós temos ferramentas para isso, gente capacitada do melhor nível. Venham que nós vamos ouvi-lo. E eu vou terminar falando com aquilo que é muito mais importante na sua vida, e eu já percebi isso, desses 22 anos que a gente se conhece. Retidão, né? Retidão e verdade não é uma qualidade. Tem que ter nascido com você, né? Eu acho que isso é nossa obrigação ser reto, nossa obrigação ser verdadeiro, né? Mas se você tiver a oportunidade de todo dia se policiar para ser o melhor todos os dias, faça, porque eu tenho certeza que você vai ficar contente lá no seu futuro e você vai sentir orgulho de você mesmo, assim como o seu Gilberto. Olha, eu diria que retidão não se confunda com ingenuidade. Sim, claro. Por favor, por favor. Então não seja reto, não seja ingênuo, Exato. não é verdade? Gente, mais uma vez, não deixa de seguir as nossas redes sociais, ACP Digital, nós também temos o canal no YouTube e tá vindo aí uma novidade em primeira mão, o canal A TV ACP, trazendo muitas novidades para você. Obrigado, Gilberto, e assista o nosso próximo episódio. Muita gente bacana, feito um programa Empreendedores do Paraná, feito para você. E como eu, somos empresários que quer motivação, conhecimento para todo dia estar um pouco melhor. Até o próximo episódio.